E aí, aqui é o Zangado e hoje vai não apenas jogar, e os games que eu te vou analisar hoje por completo, e não apenas isso, vai ter tanta, mas tanta informação nerd extra que isso é praticamente um vídeo de saga. Jovens, hoje lhes trago a análise dos jogos Amazing Spider-Man 1 e 2 e de bônus, a origem do herói, a história de seus criadores, uma discussão com Feliz e Yugi sobre algumas HQs, aparições e filmes. Então esse vídeo vai ficar gigantesco e de um nível nerd acima de 8.000. Vai ficar semelhante aos vídeos do Vampiro à Máscara, do Shadow of Mordor, esses que vocês gostaram bagarai. Então vamos lá, chega de enrolação, corre lá cabeça de teia, porque a história do seu amigo da vizinhança vai ser contada. Prepara um lanche muito reforçado, se espalha no sofá, na cama, fica bem confortável e vem com o tio. Antes de começar a falar do Homem-Aranha, eu vou fazer exatamente como no vídeo do Watchmen, onde eu contei a história do criador da HQ, o Lord Alan Moore. E a maioria de vocês sabem que o criador do Homem-Aranha foi nada mais, nada menos que o mito, a lenda, o fucking boss dos quadrinhos, Stan Lee. Stanley Martin Lieber, para os íntimos Stan Lee, nasceu em dezembro de 1922, é isso mesmo, jovens, ele já tem 92 anos de pura fodelância transante. Stan nasceu em Manhattan, Nova York, pertencente a uma família muito humilde. Seu pai era alfaiate e sua mãe dona de casa, moravam na região do Bronx, em um micro apartamento alugado. Stan tinha que dividir a sua cama com seu irmão mais novo por falta de espaço. Como muitos jovens daquela época, era necessário amadurecer cedo e ajudar a família. Stan sempre foi um excelente aluno com ótimas notas e adiantado. Era viciado em livros e tinha um sonho de se tornar escritor. Na adolescência começou a trabalhar, foi entregador, office boy, lanterninha de cinema. Alguns de vocês não devem conhecer a profissão lanterninha, porque hoje ela praticamente não existe mais, né? Mas antigamente, lá nos anos 90, eles eram funcionários do cinema que utilizavam uma lanterna para não apenas guiarem as pessoas até seus bancos, pelo fato da sala ser mega escura, mas também para impor ordem no lugar. Então aquele tipo de gente insuportável que ficava conversando alto no filme, coloca o pé no banco da frente ou qualquer outro tipo de baderna, o lanterninha advertia e até mesmo retirava essas pessoas do cinema. Talvez os donos de cinema hoje em dia achem que não precisa mais esse tipo de coisa, porque todo mundo já tem educação, quando de fato eles não têm, né? E hoje em dia, se o lanterninha pedir para alguém sair, é mais fácil ele apanhar, né? As pessoas mesmo erradas agem com agressividade. Hoje não tem mais respeito. Falei igual o avô de vocês, né? Mas é verdade. Bom, o marido de uma prima do Stan, seu nome era Martin Goodman, era dono de uma empresa de quadrinhos chamada Timeline Comics. Essa que foi fundada na década de 40 e mudou depois para Atlas Comics. E hoje nós conhecemos e amamos Marvel Comics. Pois bem, ele ficou sabendo do sonho do Stan de ser escritor e o convidou para ser um dos roteiristas da sua empresa. Acreditem ou não, Stan não era muito chegado em quadrinhos, mas aceitou pelo dinheiro. Quando ele foi assinar seu primeiro trabalho, ao invés de Stanley, ele colocou Stan, para que no futuro, quando ele fosse um famoso escritor, ninguém soubesse que ele havia mexido com quadrinhos anteriormente. Só que ele era puro talento e criatividade, por mais que ele negasse a aceitar de alguma forma, ele era meio que predestinado para fazer aquilo. Stan, aos 18 anos, serviu os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, mas não em pelotões de combate. Depois da sua dispensa, voltou a trabalhar, só que ele já se sentia cansado, frustrado por não ter realizado o seu sonho, e por muito pouco ele não abandonou tudo. Sem contar que o preconceito que os quadrinhos tinham naquela época não era pequeno. Políticos queriam censurar, proibir as vendas de quadrinhos alegando incentivo à violência, promiscuidade, enfim. Martin convenceu Stan a ficar. Ao invés de você reclamar do que você não conseguiu ainda, reconheça o que você já conquistou. Crianças e adolescentes te amam, você é uma inspiração para eles. Não os abandone. No final dos anos 50, a já conhecida e relativamente poderosa DC Comics revolucionou os quadrinhos com a criação da Liga da Justiça, a união de heróis enfrentando ameaças maiores para salvar os Estados Unidos e o resto do mundo, claro, se sobrasse tempo. A DC ficou ainda mais famosa e a Marvel precisava fazer alguma coisa. Foi quando Martin deu a Stan a responsabilidade de ir pro tudo ou nada, criar uma legião de heróis novos.
Stan ainda resmungava das suas conquistas, mas agora ele sairia de roteirista de personagens já criados para o criador mesmo, com total liberdade artística. Isso lhe deu um gás para ir em frente, porque agora ele já tinha 40 anos de idade. Stan então passou a analisar de perto os heróis da DC, o que eles tinham em comum. Além de muito poderosos, com exceção do Batman, eles não tinham muitos problemas reais. Eu vou falar sobre isso com o Feliz e o Yugi daqui a pouco. Então ele quis ir para um caminho onde o público, enquanto estivesse lendo, se projetasse e enxergasse uma possibilidade de também ser um herói. Problemas amorosos, familiares e financeiros seriam algo que seus heróis teriam, e isso foi um tiro absolutamente certeiro. Stan, fazendo parceria com outro mestre louva-a-Deus, Jack Kirby, criaram o Quarteto Fantástico em 1961, esses que foram super bem recebidos pelo público. Em 62, Stan, junto com Jack, criou o Homem-Formiga, Hulk e Thor, e junto com Steve Ditko, o Homem-Aranha, que é onde o tio queria chegar. Mas além desses, Stan ainda criou o Homem de Ferro, os X-Men, o Demolidor e muitos outros. As HQs tinham espaço para a carta dos fãs, com perguntas aos roteiristas e desenhistas. Isso era muito comum também, tá, jovens? Nas revistas, a Turma da Mônica tinha isso. Eu cheguei a mandar uma carta para o mestre Maurício de Souza quando eu era criança, mas ele nunca leu. Tristeza, faz parte. Nesse espaço de fãs, Stan Lee escrevia e sempre no final dos seus textos ele colocava Excelsior, que acabou virando seu bordão. Hoje, como já sabemos, Stan Lee é o Lorde da Marvel, roteirista, desenhista, produtor, mega fucking empresário, que costuma fazer aparições nos filmes da Marvel, sempre muito legais. Na descrição do vídeo eu coloquei uma compilação de todas essas cenas, para vocês verem depois. Agora, além do drama pessoal que o Stan encontrou em sua trajetória, houveram outras tretas também, envolvendo literalmente o Homem-Aranha. Stan Lee um dia estava sentado e viu uma mosca grudada na parede e achou que seria legal um herói que tivesse esse tipo de poder. Depois de muito pensar, um esboço do Homem-Aranha saiu. Em 61, a Marvel tinha uma série de HQs de ficção científica chamada Amazing Fantasy. Stan quis que o Homem-Aranha aparecesse em algum número da revista, já que Martin tinha rejeitado a ideia do personagem, porque na cabeça dele, a maioria das pessoas tem medo ou nojo de aranha, porque diabos alguém ia ser fã de um Homem-Aranha. Então Stan, na edição 15 de Amazing Fantasy, fez o herói aparecer. Foi meio que tanto faz, assim, a revista ia muito mal nas vendas, não tinha situação melhor para testar. E mais uma vez, Stan deu um tiro certeiro comprovando sua genialidade. Um herói novo que morava com os tios, cheios de problemas amorosos e financeiros, não tinha como um adolescente não se projetar no seu lugar. Em 1963, o espetacular Homem-Aranha nasceu. Peter Parker, um nerd picado por uma aranha radioativa que ganhou superpoderes, morava com os tios, perdeu seu tio Ben assassinado por conta de sua imaturidade e passou a proteger Nova York de inúmeras ameaças. Spider-Man não apenas fez sucesso, como ele no decorrer dos anos se tornou o maior nome da Marvel. Sua popularidade era absurda. Mesmo aqueles que eram apaixonados pelos heróis da DC ainda tinham uma paixonite secreta pelo Homem-Aranha. Ele era o cara, e na minha opinião, ele ainda é o cara da Marvel, mesmo vivendo a época do Homem de Ferro agora. Agora eu vou falar algumas curiosidades sobre o herói. Na questão de uniforme, ele é todo feito de lycra mesmo, para dar mobilidade. Nas HQs antigas, se vocês repararem, ele tinha uma teia embaixo dos braços que servia para ele planar por mais tempo no ar. Apesar de muito prático, retiraram esse elemento por questão de estética. Os desenhistas achavam que ficava melhor sem. O lançador de teia é feito de aço e sua microturbina de safira artificial, ambarino e teflon. O cartucho é de níquel, o fluido de teia não se sabe exatamente o que é. Quando ele entra em contato com o ar, ele se solidifica e torna-se elástico e incrivelmente forte. Talvez tenha algo de nylon nele, não sei. O fluido fica pressurizado e tampado. Acreditem ou não, o disparador ainda tem um espaço para uma microbateria. O lançador tem 3 furos, do qual o líquido passa. A força de extensão da teia é de 54 kg por milímetro quadrado de seção transversal. É uma criação de total e absoluta genialidade, que até mesmo o Batman ficaria completamente impressionado. Tá, Zangado, aonde que tá as tretas do Stan Lee?
Você falou agorinha aí e esqueceu? Foi nessa parada de não aceitarem um herói, porque parece que deu tudo certo. Não, jovens, antes fosse simples assim. Eu disse agorinha que o Stan Lee criou o Homem-Aranha fazendo parceria com o Steve Ditko. E se vocês repararem, cada herói criado, ele sempre estava em parceria com alguém. O que isso quer dizer? Stan nunca foi um cara de desenhar. Ele foi um criador, um roteirista, e junto com alguém considerado por ele competente, o auxiliava a dar vida às suas criações. No caso do Spider, foi o Steve. A treta foi que Steve se considerava mais pai do Homem-Aranha do que o próprio Stan Lee. Ele se sentiu frustrado de Stan ganhar todo o reconhecimento e ser chamado de criador, porque, segundo ele, Stan não acompanhava todo o processo. Ele estava sempre muito ocupado, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Stan aparecia com um esboço, com ideias jogadas ao vento, e tudo só ganhava forma e sentido graças a ele. Steve participou também da criação dos inimigos do Homem-Aranha, Dr. Octopus, Electro, Abutre, Mistério, Duende Verde, Kraven. Alguns deles ele afirma ter criado sozinho. Ele se dedicava incansavelmente ao Homem-Aranha. Em outras palavras, cara, ele sentia um profundo orgulho de escrever as histórias e desenhar. Ao mesmo tempo, sua frustração com Stan Lee foi se intensificando cada vez mais. Existe um documentário onde o Stan Lee fala sobre o Steve, cara, e de suas tentativas de fazer as pazes, todas negadas por ele. É visível que o Stan se emociona às vezes ao falar sobre isso. Muitas mágoas não foram resolvidas e eu sempre digo que toda história possui 3 versões: a minha versão, a sua versão e a versão verdadeira. Eu vou mostrar agora um pequeno trecho desse documentário que eu legendei para vocês, então deixa rolar. Hi, my name is Stan Lee and I was the head writer, editor, and art director at Marvel Comics for many years. I thought up the Fantastic Four, and it did well. So we did another book called The Hulk, and then we did Spider-Man and the X-Men, and on. And of course, on the 7th day, I rested. Steve and I worked beautifully together. I think, as far as I was concerned, he was the perfect collaborator. His artwork was superb. His story sense was brilliant. His continuity, he drew things you thought you were watching a motion picture from panel to panel. I mean, he was a joy and a delight to work with. I was heartbroken when Steve finally stopped working with us. In the very beginning, I would come up with a rather detailed plot, tell Steve what it was. He would draw the strip any way he wanted. I didn't give him a complete script. He'd add a lot of things that I hadn't even thought of. And then I would get the pages of artwork and I would put in the dialogue, trying to give everything and everyone the personality that I wanted them to have. As we moved along, I saw that Steve was so good at story that little by little, I had him come up with most of the plots. I would only say to him something like, hey, let's use Sandman as the next villain, and let's have Sandman try to kidnap Mary Jane, or whatever it was. I might not say any more than that, and he would do the story, give it to me, and then I would try to hold everything together with my dialogue and captions. Again, after a while, I wouldn't even say that much to Steve. He would just go and do whatever story he wanted, bring me the artwork. It was like doing a crossword puzzle. I'd get the artwork. It was all something I hadn't seen before. I didn't know what to expect, but it was up to me now to put the words and captions and sound effects and whatever in and make it seem like a cohesive whole. He had complained to me a number of times when there were articles written about Spider-Man which called me the creator of Spider-Man. And I had always thought I was, because I'm the guy who said, I have an idea for a strip called Spider-Man. Steve had said, having an idea is nothing, because until it becomes a physical thing, it's just an idea. And he said it took him to draw the strip and to give it life, so to speak, or to make it actually something tangible. Otherwise, all I had was an idea. So I said to him, well, I think the person with the idea is the person who creates it.
And he said no, because I drew it. Anyway, Steve definitely felt that he was the co-creator of Spider-Man. And that was really, after he said it, and I saw it meant a lot to him, that was fine with me. So I said, fine, I'll tell everybody you're the co-creator. That didn't quite satisfy him, so I sent him a letter. I put it in writing. To whom it may concern, this is to state that I consider Steve Ditko to be the co-creator of Spider-Man along with me. Something like that. And I sent it to him, and I said, you can show this to anybody you want to. And I found out that Steve still objected to that because he felt I used the word consider. I consider Steve to be the co-creator. Apparently, he felt that wasn't definite enough. So at that point, I gave up. I mean, I haven't spoken to him or heard from him since, I don't think. If Steve wants to be called the co-creator, I think he deserves to be called the co-creator because he had done such a wonderful job. Sabe o que essa história me lembra? Nos tempos de faculdade eu tinha um professor que sempre fazia questão de ressaltar que nada que Oscar Niemeyer idealizava com seus esboços à mão seriam realidade sem José Carlos Susequinde. Para quem não entendeu, era mais ou menos uma disputa de quem tem o pau maior, arquiteto ou engenheiro. Só que nesse caso não existia treta nenhuma entre eles, só admiração e respeito. Então esse capítulo na história do Stan Lee acabou, não se resolvendo completamente, infelizmente. No decorrer dos anos, o Homem-Aranha ganhou várias animações diferentes. A primeira delas foi em 67, que virou até meme, cara, por ter muitas cenas horríveis. Mas essa série marcou por trazer a música tema do Homem-Aranha. Para quem não conhece, é essa. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. E também por ter belas cenas de luta, tipo essa. Time for a disappearing act, boys. Ô, lutinha bonita, nossa senhora. Um desenho foda, na verdade o meu favorito, é de 1994, o Homem-Aranha série animada. Muito fiel aos quadrinhos, sensacional, possuía 65 episódios, passava na Rede Globo. Depois tem um desenho do Homem-Aranha 2099, lançado em 1999, são apenas 13 episódios, eu não curti tanto. Em 2003 teve Homem-Aranha, a nova série animada, que já usava uma tecnologia 3D. Eu vi uns 2 episódios, acho que no Fox Kids, cara, no máximo. Achei legalzinho e tal, parece que eram 13 episódios também no total. Em 2008 veio o espetacular Homem-Aranha, esse já tinha uma qualidade maior, mas acabou sendo cancelada por conta dos direitos passados para Disney, coisa assim. E a última até então foi a de 2012, Ultimate Spider-Man, eu nunca vi nenhum episódio desse aí. Teve um seriado do Homem-Aranha, é sério, em 1977, cheio de defeitos especiais e histórias envolventes. Ele subia nas paredes, cara, de um jeito assim, simplesmente incrível. Tô duvidando? Então deixa rolar. Em 78 teve uma versão Power Ranger do Homem-Aranha. Tô falando sério. Era em formato de tokusatsu. O cara enfrentava monstros gigantes e tinha um Dylion, mano, um deus Jirai pra lutar. Dá uma zoiada aí.
の谷間の暗闇にキラリと光る光の目安らぎ捨ててすべてを捨てて悪を追って空かける Change the apart 君はなぜ君はなぜ戦い続けるのか命をかけて一筋に無敵の男スパイダーマンE claro que ainda existe o Spodder, uma espécie de mime horrível que fala tudo errado e trola todo mundo, velho. Agora, jovens, vamos ao papo lá com Feliz e Yugi, que assim como no vídeo do Shadow of Mordor foi sobre o Senhor dos Anéis, Homem-Aranha é um personagem de cultura pop que todo mundo conhece e dispensa qualquer tipo de apresentação formal. Por exemplo, quem é Mary Jane, quem é Tia May, quem é JJ, todo mundo sabe, cara. Então isso é uma conversa entre amigos. Um fala, o outro concorda ou não concorda. Ficou muito da hora, mas se você não tem interesse nenhum em assistir e quiser pular direto lá para análise, aí na tela aparece o tempo exato do vídeo que você deve pular, ok? Quem estiver pulando, nos vemos daqui a pouco. E quem for continuar, deixa rolar. E eu tô aqui com o Feliz Yugi. E aí, Feliz? E aí? E aí, Yugi? Estamos aqui com a coleção, uma pequena, vasta coleção do Feliz pra gente discutir aqui. Ele vai apresentar algumas HQs, a gente vai conversar não só sobre as HQs, mas sobre os filmes também. E Feliz, quando é que você começou a acompanhar o Homem-Aranha pela primeira vez? Foi através daquele desenho animado que passava na Globo nos anos 90. O Yugi foi a mesma coisa, né, Yugi? Eu também. Você, obviamente, curtiu o herói e o que te motivou a comprar a primeira HQ? Qual HQ que era, você lembra? Eu não lembro qual que era. Acho que não estava acontecendo nenhum evento específico na época, mas foi no ano de 2002, pouco antes de estrear o filme. Eu vi que eles iam estrear o filme e eu queria começar a acompanhar os quadrinhos também. O Yugi, você não chegou a comprar nenhuma HQ, né? Você só emprestava, né? Um amigo meu emprestou uma vez, acho que eu cheguei a comprar alguma assim, mas foi muito pouco. Eu acompanhei uma saga que ela não é muito apreciada pelos fãs, que é a saga do Clone. Então eu logo desisti, assim. Pois é. Pouco de gibi, pouco de quadrinhos do Homem-Aranha que eu consumi, assim. A minha primeira HQ que eu comprei foi a do... eu tava com a minha mãe no mercado, daí eu vi uma imagem numa capa, assim, que tava o Homem-Aranha ajoelhado, numa chuva, com uma lápide escrita assim, a morte da Tia May. A Marvel é cheia de fazer essas capas dramáticas, assim. É pra chamar a atenção, né? Porque conseguiu. Eu fui e comprei. Eu comprei. Minha mãe comprou pra mim a HQ. O Homem-Aranha é dividido em vários universos e tudo mais. Naquele jogo mesmo, Shattered Dimensions, que o Feliz jogou também. Você jogou, Yugi, o Shattered Dimensions? Era um Homem-Aranha que tinha quatro versões de quatro universos. Era o Amazing, o Ultimate, o Noir e o 2099, que eles se intercalavam fazendo uma coisa em prol de um... Eu tenho esse jogo, comprei ele feliz, mas eu nunca joguei. É legal. Tá perdendo tempo, cara, é bem legal esse jogo. Tem 6 meses que eu não ligo mais Xbox. Feliz, mostra aí umas HQs na ordem que você quiser. Na verdade, a primeira que você queria mostrar, Feliz... Não trouxe. Mas, não trouxe, infelizmente. Mas fala aí sobre ela. Foi acho que um dos momentos mais marcantes na vida do herói, né? Porque os fatos desse acontecimento, eles se refletem até os dias de hoje. Antes de você falar sobre essa saga, o que te fez gostar do herói, assim? É justamente ver esse tipo de crescimento do personagem, que a identidade secreta dele não está tão separada assim do que ele é na verdade, do que ele faz como herói. Porque a gente vê principalmente que o Superman, ele é uma pessoa e o Clark Kent é outra. O Batman, ele é uma pessoa... O Bruce Wayne é outra, mas o Homem-Aranha... Tony Stark é Tony Stark e é Tony Stark. É o Tony Stark, sim. O Homem-Aranha, assim, ele já não tem tanto essa divisão de quem ele é com a máscara e sem a máscara. Eu gosto de ver isso. Uma coisa que eu posso te falar é que quando ele era o Peter sem se transformar, ele era um rapaz tímido, que ele era introvertido e tudo mais. Ele ganhou confiança quando ele se transformou em Homem-Aranha, e ele reflete isso
na vida paisana, assim, por dizer, né? Exatamente. Principalmente pelo mote que pauta a vida dele, que é a questão da responsabilidade. Então ele assumiu o manto do Homem-Aranha porque ele sentia que ele tinha que fazer alguma coisa com aquele poder. Ele usou para ganhar grana. Mas foi justamente com as perdas, com o crescimento da perda dele. Tipo, ele precisou sofrer uma perda para entender... Que foi a do Tio Ben, que todo mundo tá enjoado de saber já. Então, isso que eu gosto de ver no herói, que as dificuldades que ele enfrenta na vida dele são um combustível para a atuação dele como Homem-Aranha. Uma característica forte que a Marvel tem é dos seus heróis, eles não serem, assim, não em termos de força, né? Hulk, Thor, essas coisas, mas eles não serem tão super quanto os da DC. Porque os da DC, o Batman, ele, além de ser o foda dos fodas, é meu favorito. Mas como o Bruce, ele é foda também. Sim, então. Sabe? Ele tem o drama de se isolar, de não ter poder construir família, de ser órfão e tudo mais. Mas ele não tem uma diversidade como o Homem-Aranha tem, tipo, de pagar conta, velho. Tipo assim, não tem dinheiro pra comprar. Ele precisa trabalhar duro pra pagar conta, ele leva calote. A paixonite pela Mary Jane demorou pra acontecer. Ele admirou ela por muito tempo. Ele tem todos esses dramas que a gente enfrenta. Eu acho legal essa proximidade que a gente tem do herói. Eu ia chegar nesse ponto. Com ele acontece como na vida real, né? Porque geralmente em ficção o personagem tem um estalo, poxa, ela poderia ter morrido por minha causa. O Homem-Aranha é tão azarado que não, ele tem os estalos, pô, meu tio morreu por minha causa, depois, pô, minha namorada morreu por minha causa. Sim. Então tudo acontece muito no tranco, tipo muito, a realidade não dá trégua pra ele. Ele é criado pelos tios, já começa por aí. E perde o tio dele quando ele justamente ganha a maior dádiva, ou karma, o cara como quiser, da vida dele. Ele perde o tio, depois... Acreditando que a culpa é dele. Acreditando que a culpa é dele. Você acredita que a culpa é dele? Eu acredito que é, cara. Sim. Cara, sim. Eu acredito que é consequência de uma irresponsabilidade dele, mas é uma... Eu não culpo ele porque ele é adolescente. Então, adolescente, né? A gente comete erro um atrás do outro. Eu não digo a culpa dele, mas não há como ele não tomar como culpa dele. Sim, qualquer um no lugar dele abraçaria essa culpa e teria um 180 graus na vida. E a maneira com que ele peitou isso foi extraordinário. Porque qualquer pessoa iria caçar o cara, ia matar o cara se fez isso com o tio dele. Ele teve um mínimo de já na adolescência, de conseguir ter... Assim, é destino, é caráter, é coração de não Porque ter... ele não era vingativo. Ele usa muito na atuação dele como herói, ele usa a carga emocional que ele trouxe já com a criação dos tios. O tio Ben foi um exemplo de caráter pra ele. A criação que ele teve com o tio Ben e com a tia May pautaram muitas das ações dele no futuro, como herói também. E principalmente a questão, o mote da responsabilidade. A primeira saga que o Feliz quer ressaltar, que ele diz que é uma coisa que ajudou a construir o caráter do Peter Parker, foi a morte da Gwen. Spoiler! Meu Deus. Mas pra quem não sabe, a Gwen A Gwen não adianta, cara. É um karma. Onde ela tá, o destino dela é um só. O destino dela é morrer. É triste porque a Gwen é uma personagem muito querida no universo do Homem-Aranha. Muita gente até hoje prefere a Gwen do que a Mary Jane. Você prefere qual? A Gwen. Sério? Sério. Por quê? Isso eu fui ver depois. Antes eu conhecia mais a relação do Peter com a Mary Jane, porque quando eu comecei a acompanhar as HQs, a Gwen já tinha morrido, e no filme do Sam Raimi ele trouxe a Gwen só depois, ele começou a relação dele com a Mary Jane. Só que a relação dele com a Gwen é mais ou menos parecida com a dele nesses novos filmes do Homem-Aranha. Com aqueles dramas adolescentes, assim, de fica e não fica e tudo mais. Porque a Gwen ela tinha uma personalidade forte. Igual foi retratado pela Emma Stone. Entendi. E eu gostei muito dessa relação, por isso que eu acho que eu sou Team Gwen. E você, Yuri, você prefere a Gwen ou a Mary? Eu não tenho muita referência, né? Porque a referência que eu tenho do filme da primeira trilogia, há muitos traços da Gwen na Mary Jane do Sam Raimi. Então é complicado, porque, por exemplo, até aquela cena em que a Mary Jane no filme é lançada da ponte pelo Duende Verde é inspirada na morte da Gwen. Então é difícil, porque eu conheci a Mary Jane que não é a pura da HQ, né? Então acabo... Talvez eles não gostem
assim, algumas pessoas não gostam da Mary Jane pelo fato dela ter namorado babacas, né? Ela era namorado patricinha. Peter, No né? primeiro filme, ela tá tendo uma conversa... Namorou Flash, velho, para. Flash Gordon. É Flash... Flash Thompson. Flash Gordon. Flash Gordon é outro. Ela tá tendo uma conversa mó séria, depois de ter uma briga com o pai, assim, na cerca, conversando com o Peter, né? Ah, toda meiguinha, daí chega o carro, ela... Ai, que carro lindo! Sai correndo atrás. Essa cena é terrível, cara. Eu acabo gostando mais da Gwen também, pelo pouco que eu vi. Mas então, Feliz, nessa HQ que você não trouxe, foi a primeira HQ que demonstra a morte da Gwen ou não? É a primeira vez que ela morre. Sim, a primeira de várias. A primeira depois ela morreu várias vezes, né, cara? Uhum. Mas foi a primeira morte dela mesmo. E chocou bastante os fãs. Putz, tava todo mundo torcendo por um final feliz entre os dois. E... acharam que ela ia ser... Na verdade, ela é uma das namoradas fixas. O problema é que ela morre. E aí sempre vem a Mary depois. Tem até um universo que as duas estão ao mesmo tempo, né? É o universo Ultimate. O que acontece na história? Quem que é o culpado pelo... O culpado é o Duende Verde. É o Duende Verde. E marcou bastante porque o Homem-Aranha ele ficou muito abalado e ele perdeu o controle na luta com o Duende depois. Uhum. Que o Homem-Aranha, então, ele foi tomado por uma raiva muito grande e ele lutou com o Duende e essa luta terminou com a morte do Duende. Só que não foi exatamente culpa dele, foi bem igual aquela cena do filme do Sam Raimi, que o Duende tinha preparado uma armadilha para ele e o Homem-Aranha, como ele tem o sentido de aranha, ele conseguiu desviar do jato, só que daí o jato empalou o Duende e o Duende morreu. Essa cena, então, ela foi inspirada nessa... Ela foi inspirada nessa saga do Duende. Onde a Gwen morre. Então houve uma mistureba, então, no filme, né? E foi uma cena bem chocante, porque o Peter, pra variar, ele ficou se culpando. Qual que é a outra HQ que você trouxe agora pra mostrar? Também tem a ver, no caso, com a morte da Gwen, que também abalou com o psicológico do Peter, que foi quando foi a primeira saga da clonagem. Ixi, Maria. Da década de 70. Então, nessa época a gente não tinha o vereador nem nada. Então, não se discutia tanto clonagem. A Gwen ela já estava morta e o pessoal já tava se afeiçoando a Mary Jane. Uhum. O Peter já tava criando um relacionamento com a Mary Jane ali. E daí do nada... Ele falou assim, ele tava criando um relacionamento com a Mary Jane. Uhum. Então, aí ele já tava criando um relacionamento com a Mary Jane e os leitores já estavam se afeiçoando a ela. E daí, de repente, do nada, absolutamente do nada, a Gwen aparece viva na frente dele. Ela era um clone, só que ele não sabia. Daí depois ele ficou sabendo que o Chacal, que ele era obcecado pela Gwen, que Chacal é um dos vilões do Homem-Aranha. Que é um dos vilões do Homem-Aranha, ele trabalhava com a Gwen, daí ele conseguiu amostras de tecido e clonou ela. E ele queria, destruir o Homem-Aranha psicologicamente, porque o Chacal também culpava o Homem-Aranha pela morte da Gwen. E daí ele armou uma situação em que ele clonou o Peter também, com os poderes do Homem-Aranha inclusive, e colocou um para enfrentar o outro em um estádio. Um teria que matar o outro, e se eles não fizessem isso, uma bomba ia explodir e os dois iam acabar morrendo de qualquer jeito. O desfecho foi qual? Porque isso vai ser importante pra gente quando a gente for falar da outra saga da clonagem. Tá. O estádio explodiu e só um dos Homem-Aranha sobreviveu. Só que o Homem-Aranha sobrevivente, ele não sabia quem que ele era, se ele era o original ou se era o clone. Aí, o que já é confuso. O que já é confuso, só que isso já se resolveu nessa edição. O clone, ele não tinha criado o vínculo ainda com a Mary Jane. E os últimos pensamentos do Peter, antes da explosão, foram para Mary Jane. Então o clone não teria porque não conhecia, né? Então daí o Peter, ele se desfez do corpo do clone e a Gwen sobreviveu e foi viver a vida dela. Curiosidade, depois, uma coisa que eles voltaram a cagar é que os roteiristas voltaram a cagar. Eles tinham a oportunidade de deixar a Gwen em paz aí. Mas não, depois essa Gwen voltou, casou com o Norman Osborn, teve filhos com o Norman Osborn. Rolou reprodução. Rolou, cara. Teve filhos. E todo mundo tava puto, porque... Enfiar 3 dedos na ferida do Peter Parker, assim. Pra quê, cara? Pro ego do cara lá na puta, cara, que pariu, né? E todo mundo já fala assim, poxa, cara, já mexeram na Gwen, deixa ela em paz. Por que fazer ela ainda se casar com o maior vilão do Homem-Aranha? É verdade. Martin, escrevendo isso. Dos vilões do Homem-Aranha, você considera como
Assim, o Batman tem o Coringa, o Superman tem o Lex. O Nemesis, do Homem-Aranha eu considero o Duende, porque ele foi o que mais causou estragos na vida dele. Outro marco na história do Homem-Aranha foi a chegada do Uniforme Negro. Ele veio de outro planeta, né, numa mega saga da Marvel, que levou todos os heróis e todos os vilões para combater em outro planeta. E lá ele conseguiu o Uniforme Negro, que era um simbionte, que se apoderou da roupa dele. Essa história a galera também sabe massivamente, né? Mas... Pois é, aí depois esse simbionte, o Peter expulsou esse simbionte do corpo dele porque já estava começando a dominar o cérebro dele. Uhum. E daí ele foi se apoderar de um inimigo pessoal do Peter, que é o Ed Brock, e daí ele recebeu o simbionte e se tornou um dos grandes vilões. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam dessa fase do herói. Ele é um vilão recente, né? O próprio diretor mesmo dos primeiros filmes do Homem-Aranha não simpatizava muito. Ele não simpatizava muito porque eu acho que ele não enxergava a mesma motivação nele que ele via, por exemplo, no Duende Verde ou no Dr. Octopus. Ele via ele mais como para ser uma ameaça física ao herói, simplesmente. Aí acho que por isso que ele não quis trabalhar muito com ele. Vários leitores gostam dele, vários também não gostam. Eu particularmente não sou muito fã, porque foi numa época de muitos excessos dos quadrinhos, justamente na década de 90, que os desenhos eles eram muito exagerados, muitas vezes as histórias não eram bem trabalhadas para ficar tudo numa coisa mais visual do que realmente interessante e cativante. Então era uma coisa de porrada, você fala, porradaria comendo e a história de lado. E a história às vezes fica meio de lado. E, inclusive a gente via isso no desenho também. O Todd McFarlane, tem outro arco dele aqui, ele que criou o Venom e ele que assumiu as primeiras histórias dele e algumas histórias do Homem-Aranha. Ele fez bastante sucesso porque ele querendo ou não, ele deu uma dinamicidade assim, que o herói merecia. Muitos se influenciaram nesse modo cinematográfico dele de escrever as histórias e desenhar. Usava ângulos ousados e ele criava os quadrinhos numa disposição até então diferente. Isso é uma coisa legal. Só que muitas vezes ele desrespeitava proporções anatômicas, mas ele sabia contar a história de uma forma interessante. Do Venom se originou o Carnificina em seguida. Sim, O Carnificina, eu não gosto muito do vilão porque ele é uma coisa meio cerebral, cara. Ele simplesmente é um cara que é obcecado por matar e recebeu o simbionte. Ele foi tão assim, não conseguiu muito destaque que ele acabou virando um animal praticamente. No início ele falava, hoje parece um cachorro com roupa, ele só fica grunhindo e... Eles trouxeram bastante essa versão do Carnificina na versão Ultimate. Que ele não era, o simbionte ele era independente, ele não tomava um ser humano. Entendi. Mas não dá pra gente falar só das partes boas, né? Além da saga do clone, também teve outros momentos que foram meio tristes na carreira do herói, e esse aqui é um deles. Que foi quando o autor J. Michael Straczynski assumiu os roteiros. Isso no começo dos anos 2000. É legal que ele fez uma parceria com o John Romita Jr., que é um dos desenhistas que eu mais gosto, do Homem-Aranha. Ele tirou toda aquela questão mais do lado científico, todo aquele viés científico do Homem-Aranha e quis trazer uma abordagem mais mitológica. E nada contra essa visão dele, só que ele usou isso muito bem no Thor, principalmente. Só que não combinou muito com o Homem-Aranha. Daí ele tirou aquela questão de ciência e colocou mais uma questão de misticismo, incluiu um conceito de totens, que ele reparou que os vilões do Homem-Aranha tinham ligações com animais, tipo o Abutre, o Escorpião, o Dr. Octopus, o Lagarto. Então, o Lagarto e o Homem-Aranha também, com a aranha no caso. E ele quis dar uma transcendentalidade pra tudo isso aí. E ficou uma coisa meio perdida. Homem-Aranha do Zodíaco. Pois é. Ficou uma coisa meio transcendental e não ficou muito legal. Mas ele continuou por muitos anos com os roteiros do Homem-Aranha. E ele trabalhou em algumas outras sagas controversas, que foi aquela One More Day, Um Dia Mais aqui no Brasil, que foi quando o Homem-Aranha, para salvar a Tia May, que estava entre a vida e a morte, ele fez um pacto com o Mephisto, com o vilão Mephisto, que é como se fosse a versão, a versão Marvel do Capiroto. Cedeu todas as memórias que ele tinha com a Mary Jane para poder salvar a vida dela. E, cara, isso não fez muito sentido, porque depois eles ainda retomaram o arco e ninguém sabia muito onde que a história tinha parado, o que tinha acontecido e o que aconteceu com todos aqueles anos que ele perdeu.
O Yugi tinha falado que esse tipo de coisa acontece porque, Yugi, você falou que não lembra de novela? Porque o autor o roteirista começa a trabalhar, né, sem saber onde ele vai chegar ainda. E aí, às vezes tem um ponto positivo que tem o feedback do público e isso dá ideia até pro próprio roteirista. Mas às vezes ele se perde. E aí acaba que acontece o que aconteceu com Lost, me perdoem os fãs. Chega no final, não consegue juntar todas as peças e fica um monte de buraco, um monte de furo de roteiro, que prejudica a história. Nesse caso do One More Day, foi feita toda uma reunião ainda, porque na época eles queriam desamarrar toda a cronologia que o Homem-Aranha tinha antes. Que ele tinha revelado a identidade dele. Ele já tinha revelado a identidade dele em Guerra Civil. E eles não queriam mais o Homem-Aranha casado. Só que eles também não queriam fazer o Homem-Aranha se divorciar da Mary Jane, porque o público americano ele é bem conservador quanto a isso. Uhum. Eles queriam trazer o Homem-Aranha daí para uma nova realidade, né? Rejuvenescer o herói, só que ele já tinha toda uma carga antes. Ah, entendi. Então eles tinham que corrigir o problema dele ter revelado a identidade e ter casado. Aí, melhor que divorciar. Fazer um pacto com o fazer um pacto com o demônio. Cacete! Pois é. Só que porque eu acho que eles não sacaram isso, porque talvez eles não enxergassem o Mephisto como o diabo da Marvel. E isso que ele cara. Eu lembro que, cara, eu acompanhava os fóruns nessa época e não existia uma pessoa que achava isso uma boa ideia. Não tinha um lance da filha? Tinha. Uma das grandes cagadas da saga do Clone é que o Peter, depois ele, sem os poderes dele, sem atuar como Homem-Aranha, ele pôde levar uma vida normal com a esposa Mary Jane. Uhum. E a Mary Jane estava grávida na época. Verdade. Quando ela foi ter a filha dele, eles já sabiam que era uma filha e já sabiam que ia chamar ela de May, em homenagem à Tia May, que estava morta. Uhum. O Duende Verde, que era o grande arquiteto por trás da saga da clonagem, roubou a filha deles. E depois quase ninguém mais lembrou dela, cara. Mas ela foi citada, não foi, Yugi, mais uma vez? O que acontece é que se ele fez um pacto para acabar com todas as lembranças do casamento com a Mary Jane, essa filha ia ficar esquecida. É uma desculpa para a filha dele que eles não mencionavam. Uma bosta isso. Tem essa aqui também. Depois que o Stan Lee deixou os roteiros das revistas regulares do Homem-Aranha, ele voltou na parceria dele com o John Romita, que é o pai do John Romita Jr., para trabalhar em tiras de jornal. Historinhas de jornal, além de ter esse modelo preto e branco, elas são mais normalmente curtas e sem muita pretensão. A história começa e termina sabe aquelas HQs que você compra e a história tem a apresentação do tema e o desfecho na mesma HQ, entendeu? Às vezes super na mesma tira. Na verdade é da mesma forma que o Bill Walterson contava aquelas histórias dele no Calvin e Haroldo. As tiras elas funcionam independentemente, só que elas todas são parte de uma história maior. Ah, tá. E o Stan Lee ele usou essa mesma dinâmica aqui. Então, assim, por mais que as histórias elas fossem um pouco mais despretensiosas, eu gostei bastante. Esse arco é uma edição especial de várias histórias? Isso que você tá mostrando? De várias histórias. A Panini, ela encadernou as tiras e lançou. Tem vários vilões que o Homem-Aranha enfrenta. Ele enfrenta o Kraven, ele enfrenta o Rei do Crime, o Lagarto. São histórias bem bacanas. Outra virada na vida do herói foi quando ele começou a fazer parte dos Vingadores. Que foi uma grande emoção. Pois foi uma grande emoção. Assim, o Homem-Aranha ele sempre trabalhava sozinho antes. Volta e meia ele fazia participações com outros heróis. Quando ele entrou para os Vingadores foi uma quebra da forma de trabalhar dele, porque até então ele também teria que evoluir, porque ele estava enfrentando ameaças muito maiores. Antes ele enfrentava ameaças que não tinham potencial para destruir o mundo como os Vingadores. Eram vilões que traziam mal para a cidade, então, mais para a cidade Nova e para a vida pessoal dele. E eram equivalentes a ele também, né? Exato. Eu gostei bastante da fase dele nos Vingadores. O Yugi até disse que a presença dele nos Vingadores humanizava os Vingadores? Humanizava um pouco o grupo, né? Porque ele era, vamos dizer assim, o humano, né? O Peba, que entrou na super equipe e ele ficava lembrando disso o tempo todo, né? Ele tietava, né? Ele tietava o Peter, o Tony Stark, o Capitão América, então Inclusive, essa tietagem do Tony Stark foi muito importante, porque o Tony Stark depois ele acolheu o Peter. Ele passou a ajudar, ele criou um uniforme para ele, que é esse aqui, que ficou conhecido como Aranha de Ferro. Era bacana, assim, que a Marvel é esperta, né? Você cria uma equipe de super seres, e aí você coloca um herói como o Homem-Aranha, que é bem próximo do público. Então o público se via no Homem-Aranha. Exatamente, porque quando ele fica ali, é o Homem de Ferro, é o Hulk, não
sei o que, é você se identifica ali. exatamente. Porque uma outra coisa que você disse em off, que são humanos ali, era o Gavião e a Viúva, só que eles são tão marrentos que não tem o mínimo de humildade de estar do lado do Homem de Ferro, tipo assim, foda-se, Homem de Ferro. A Viúva Negra interroga a presa, né? Como a gente viu no começo dos Vingadores. E o Gavião Arqueiro manda o Thor entrar na fila, porque ele vai pegar o Loki primeiro. Então não são humanos eles têm comuns, panca, né? cara? Eles têm a panca. Nossa. Essa proximidade do Homem-Aranha com o Tony Stark é importante para uma das outras grandes sagas da Marvel, que é a da Guerra Civil. Que vai rolar no Que ainda vai rolar no Capitão cinema, América 3. Que vai começar no Capitão América 3 e provavelmente vai culminar nos Vingadores 3. Tá. Nessa saga é criada uma lei de registro que os super-heróis eles vão ter que ser regulamentados por uma agência do governo. E eles têm que apresentar a identidade secreta deles, não necessariamente em público, mas eles têm que mostrar quem eles são. E o Homem-Aranha, ele não sabia para que lado que ele ia. Como muitos outros heróis. Então, né? mas como o Homem de Ferro ele ficou do lado da lei de registro, né? Ele apoiou a lei de registro e o E Capitão a América SHIELD também, não ficou? Foi a Não, SHIELD. no caso, a SHIELD ela era um elemento mais à parte. Ela atuava como parceiro do governo, só que o Nick Fury ele não estava mais no comando da SHIELD, ele tinha desaparecido. E deixado a Maria Hill a cargo, né? Tipo, para comandar a agência. E ela tinha bem mais ligações com o governo do que o Nick Fury. E o Homem de Ferro, ele apoiou essa lei de registro e o Capitão América ficou contra. E aí o como universo partiu, né? E o Homem-Aranha, no começo, ele se posicionou a favor do Homem de Ferro, porque justamente por causa da proximidade. Daí depois ele viu que estava sendo feito muita coisa errada, que ele não concordava, daí depois ele debandou pro lado do Capitão América. Nessa saga da Guerra Civil, discutindo em off com o Feliz, eu simplesmente odiei o Homem de Ferro nessa saga. Pra mim, ele foi um vilão nessa história. Ele foi o grande vilão mesmo da saga. Mas o Feliz ficou do lado dele. Não é que eu fiquei do lado dele, tipo, eu não consegui exatamente formar uma opinião depois de tudo. Não, eu fiquei do lado do Capitão América e como eu acho que a escolha da Marvel ou da Disney de colocar no... Prova aqui, ó. De colocar a imagem do Homem de Ferro com a bandeira. De colocar no terceiro filme do Capitão América a presença do Homem de Ferro, ou seja, ele vai ser o vilão. Não vai ser tipo uma participação especial, vai ser uma participação completa dele lá. Teve que assinar um outro contrato, o Sim. Robert Downey Jr. Eu tô muito curioso pra ver, cara. Mas eu acho que eles Vai ser legal. Eu acho que a única coisa que vai pecar é porque na Guerra Civil do Gibi, a gente tinha um elemento, os mutantes, coisa que a Marvel não tem porque vendeu os direitos pra Fox. Eles não têm o direito dos mutantes, mas mesmo na Guerra Civil, os mutantes eles ficaram meio que à parte, porque eles não são exatamente super-heróis, eles não têm poderes, aquilo nasce com eles. Só que eles ficaram submetidos justamente por causa da... Eles já estavam submetidos ao controle dos sentinelas, na verdade. Os mutantes que você está falando são os X-Men, pra quem ainda não pegou ainda. Então, o que eu achei curioso, inclusive, é que parece que a Sony e a Marvel elas estão em negociação pro Homem-Aranha participar dos filmes dos Vingadores, já que ele é um elemento chave na Mas será que vai ser o Garfield mesmo? Não sei. Você vê que há uma racha, né? Tem uma galera, Sim. inclusive de heróis que ficam No Quarteto Fantástico se dividiu, não foi? Tipo, Porque o Reed, ele tava do lado do Homem de Ferro e a mulher dele não. Então, e o Coisa não sabia pra que lado ele ia, ele falou assim, foda-se, eu vou embora daqui. Tem um jogo, o Marvel Ultimate Alliance 2, que abordou a Guerra Civil, e é de 360 já. E aí você escolhia os lados da guerra e tudo mais, a divisão dos heróis. Tem uma HQ que o Feliz tem ali sobre o World Trade Center. Mostra aí rapidinho, Feliz. Sim, é uma saga, é uma HQ não é uma rápida. Saga, é uma HQ, é uma história só. Ela começa e termina aqui. Como os heróis reagiram depois da queda do World Trade Center. Mostrou o sentimento de impotência deles diante essa tragédia. Essa HQ, ela é mais uma coisa homenagem, né? É uma homenagem. É mais simbólico mesmo, exaltando os verdadeiros heróis do povo americano. Que são os bombeiros, né? Exatamente. Os bombeiros, Quantos bombeiros morreram? 347. Um batalhão inteiro. Acho que foi 347, alguma coisa assim. Pra gente que tá no hemisfério sul aqui, a gente pode achar até meio brega, porque aqui mostra, por exemplo, os vilões no local, né? É verdade. E daí mostra o Doutor Destino, o Magneto, e rola uma lágrima. Eles choram, é uma coisa que jamais aconteceria, cara. né? Que é uma coisa, tipo, você olha assim e fala assim, cara... Você vê que o nível de comoção dos norte-americanos chegou a esse ponto, né? Pois é, porque de desenhar os vilões chorando, né? O Doutor Destino, um déspota genocida, chorando por uma terra que nem era dele.
Tem umas outras edições que também não são de sagas, mas de uniformes, né? Mostra como o Homem-Aranha, ao longo dos anos, ele foi trocando a aparência dele. Às vezes durou uma edição só, por exemplo, quando teve uma edição que ele usou uma armadura, uma roupa de ferro, totalmente não prática, só para ele repelir balas. Sinto que ele podia desviar, né? Pois tem essa versão aqui, que era para ser stealth, mas com essas linhas de neon, eu não sei como seria. Não rolou muito. Tem também essa capa aqui que durante o lançamento do Tron 2 a Marvel fez várias capas comemorativas dos heróis dele, essa aqui é do Homem-Aranha. Mas ele não chega a usar esse uniforme. Não, ele não. É só na capa, né? A história não tem ele usando isso. Tá. Esse uniforme aqui, que é branco e preto, que ele usou durante as participações mais recentes dele com o Quarteto Fantástico, depois da morte do Tocha Humana. Você falou que quando o Tocha morreu, o Quarteto ficou contratando vários estagiários. O Homem-Aranha acabou... O Homem-Aranha foi um deles. Dá pra ver aqui na história mesmo que ele não gostou do uniforme, né? Tem também a versão Ultimate do herói. A Ultimate é a versão Team. É uma versão mais moderna, porque no começo dos anos 2000 a Marvel quis criar um universo à parte dos heróis. A continuidade normal já estava toda amarrada, né? E eles queriam criar novas histórias, só que eles não tinham muita liberdade por conta disso. Daí eles criaram um outro universo com novas interpretações dos heróis. Nessa, o Homem-Aranha estava no começo da carreira ainda, acho que ele tinha uns 15 ou 16 anos. Ele era muito novo. Tem um jogo do PlayStation 2 que o Feliz considera como o melhor. Que é o meu favorito. Inclusive, o desenhista dele é o mesmo cara que desenhava as histórias, que é o Mark Bagley. Ele tem uma parceria bem longeva com o roteirista, que é o Brian Michael Bendis. Tipo, eles conseguiram quebrar o recorde de parcerias antes, que era do Stan Lee com o John Romita no Quarteto Fantástico, que duraram 100 edições. 100 edições, você imagina quantos anos dá isso? Pois e o Mark Bagley com o Brian Michael Bendis durou 110 edições no Ultimate. O que te faz pensar que essa versão Ultimate é melhor que a Amazing? Que pra mim é o melhor. Ai, é melhor. É sim, você fala que é melhor sim. É a minha favorita. É sim. Não é questão de fanboy, mas é a minha favorita. Eu não sei, a linguagem jovial do Peter era muito interessante. O Peter ele é um pouco mais irresponsável com a questão da identidade secreta dele. Eles tentam fazer uma abordagem um pouco mais realista. E várias pessoas acabam descobrindo a identidade secreta dele de uma forma ou outra, que é uma coisa que ele sempre foi cautelosa no Então universo não seria isso que acontece nos filmes do Garfield, quando é aqueles vacilos que ele dá de ficar mostrando o rosto o tempo inteiro? Eu acho que aqueles vacilos são um pouco mais inspirados nisso, só que... Putz, cara... No primeiro filme ele vacilou 3 vezes no filme, deixando o povo ver a cara dele. Então seria isso... Então realmente isso que você está falando seria da imaturidade e da inexperiência dele como herói ainda, de deixar o rosto dele aparecer o tempo inteiro. É verdade. Essa fase Ultimate é a mesma dos Supremos, não? É a mesma continuidade, tipo, a mesma linha temporal dos Supremos. É aquela coisa, né, que eles tentaram trazer as histórias da Marvel para os anos 2000. Para os anos 2000, uma coisa mais nova e um pouco mais realista também. Porque você vai ver assim, os Supremos, apesar de ser toda aquela grandiosidade, eles têm mais um pé na realidade do que os Vingadores mesmo. Sim. E eles quiseram trazer isso também, tipo, um adolescente lidando com uma responsabilidade dessa, ele vai fazer muita cagada. Grandes poderes. Grandes cagadas. Você chegou a acompanhar alguma coisa do Noir ou do 2099? 2099 bem pouco. Tem essa edição. 2099 não é o Homem-Aranha, só pra deixar bem claro. Porque a história se passa no ano de 2099 e o Peter Parker já tá morto. Há bastante tempo. O Homem-Aranha ele é um jovem chamado Miguel O'Hara. Nome de... Latino, tipo primo do Hector Bonilha. A personalidade dele é semelhante à do Peter. Porque ele é engraçadinho também, não é? Então, muita coisa no universo está dominado pelas indústrias Alchemax. Aí as histórias são pautadas através disso. Tinha um desenho também do universo 2099 que ele foi exibido no Brasil, acho que em 2001 e 2002. Eu não cheguei a assistir esse desenho. E o Wolverine, cara, Wolverine tá vivo. Wolverine tá em todas. Wolverine lutou em quantas guerras, mano? Olha ele aí lutando com 2099. Continuando nas sagas aqui do Homem-Aranha, tem o grande momento negro na história do herói, que foi acho que quando a gente começou a acompanhar mesmo os quadrinhos, que é a saga do clone, que na verdade é uma espécie de continuação daquela saga da década de 70. Só que daí depois veio toda aquela discussão sobre clonagem da Ovelha Dolly, e eles resolveram
pegar carona nesse tema. Aí o que eles inventaram? Eles inventaram que a pessoa que tinha sobrevivido ao desafio do Chacal não era o Peter verdadeiro, era o clone. E que o verdadeiro Peter estava vivo em algum lugar e viveu a vida dele e resolveu voltar. O problema dessa saga clonagem foi a confusão. Quando ela começou até razoável. Ela começou bem, tinha... que eu comprei essa coleção da clonagem. E os desenhistas eram bons até. Eram muito bons. Eu lembro que eles começaram com os desenhistas bons, só que daí depois eles começaram eles viram que estava vendendo e resolveram estender aquilo. E daí começou a fazer um monte Começou a confusão, que foi o que o Yugi falou, que eles começam a escrever e não sabem como vai acabar. E não sabem como terminam. Teve o Kane, que daí era um clone defeituoso do Chacal que sobreviveu de alguma forma. E o que objetivo queria dele era matar o Peter. Por matar. O Ben Reilly era o Aranha Escarlate, mas o Aranha Escarlate teve uma popularidade. Ele teve uma certa popularidade, só que daí o Peter começou a perder os poderes. Como Nova York não podia ficar sem o Homem-Aranha, daí o Aranha Escarlate assumiu o manto do Homem-Aranha. Você tem a HQ aí que ele tá, quando o Ben Reilly assumiu o papel do Homem-Aranha. Essa aqui eu não tenho. Além de mudar a cor do cabelo e tudo mais, ele criou um novo uniforme. Que é esse uniforme aqui, não é? Teve uma ou outra aventura e daí eles deram um final mais bizarro ainda pro Ben Reilly. Não, o pior de tudo é que pra estender a série, eles resolveram colocar uns enigmas, como essa capa aqui, que ficou marcante como uma das mais odiadas da história do clone. Que aquele corpo que o Peter depositou na fábrica, nos anos 70, supostamente era do Ben Reilly, que sobreviveu e voltou. Só que não, eles fizeram o Peter voltar para a fábrica e vi que o corpo ainda estava lá. Então o Ben Reilly foi um novo clone mesmo e o antigo morreu mesmo. E não, ninguém sabia quem que era, de onde que tinha surgido aquele clone, porque o Ben ele sabia que ele tinha saído da fábrica, ele tinha levantado da fábrica e foi embora. Tipo um monte de bagunça. Falaram que o Ben era o verdadeiro, que o Peter era falso. Que foi isso que o Chacal disse no começo da saga, quando ele voltou, quando o clone que sobreviveu voltou. E daí depois a gente descobre que tudo era um plano do Duende Verde, que todo mundo achava que estava morto, e que ele fingiu, inclusive, o enterro da Tia May, naquela HQ que você comprou, só pra bagunçar com o psicológico do Peter, e que o Peter, na verdade, ele sempre foi o Peter. E daí quando o pessoal tava... O Ben Reilly derreteu. Justamente isso. Quando todo mundo já estava se afeiçoando ao Ben Reilly, ele morreu na saga do clone. Ou seja, eles ficaram 2 anos nessa palhaçada, até perceber que isso era uma cagada. Na época a Marvel estava bastante em crise e como eu acho que imaginam que essa saga estava vendendo, eles deram um jeito de estender, só por causa do mistério. Eu lembro que a revista era assim, era o Homem-Aranha e a Teia do Aranha. Uma era a sequência da outra. E aqui na minha cidade, aqui na nossa cidade, só vendia o Homem-Aranha, não vendia a Teia do Aranha. Tipo, eu tinha que ler um gibi e pular velho. Porque eles continuavam às vezes uma história na outra revista. E aí eu tinha que pular um. Falei, nossa mesmo, Cara, é maravilha que é. Ao longo da carreira, o Homem-Aranha também teve vários encontros com outros heróis. Eu tenho um exemplo que é do Surfista Prateado. Que a propósito é um personagem ultra overpower, né? Lógico, né? Ele tem poderes cósmicos. Inclusive, essa história aí mostra de como o Carnificina seria uma real ameaça para o Homem-Aranha quando o simbionte dele domina o Surfista Prateado. E ganha os poderes cósmicos do Surfista. Eu também achei meio forçado, né? Mas era década de 90. Ah, tá. O Surfista Prateado, eu lembro que naquela Marvel vs DC, ele brigou com o Lanterna Verde. Sabe o que é o Lanterna Verde não fazer nada contra o cara? O Surfista Prateado falou pra ele assim, velho, você não tem chance. Você não vem. Nossa, deu dó, velho. Como eu mencionei, alguns encontros mais legais são do Homem-Aranha com o Demolidor e o Justiceiro, que dá uma dinâmica bem interessante dos três. E nesse caso aí, ainda aparece o Cavaleiro da Lua, que ele também atua na área de Manhattan. E o Cavaleiro da Lua, ele tem problemas psicológicos, ele tem tripla personalidade. E tem esse aí que, tipo, ainda na onda da década de 90, mas rendeu uma história bem interessante, que é do Homem-Aranha com o Motoqueiro Fantasma enfrentando o Duende Macabro. Então daí dava uma história meio de bruxaria. Teve 2 HQs, que infeliz não tem, mas tem um encontro do Batman com... Ah, sim. Com o Homem-Aranha. Só que era contra o Joker e o Carnificina. Acho que seria mais interessante se fosse o Coringa e o Duende, né, cara? E vamos continuando aqui. O Yugi trocou de roupa, é outro dia. O Feliz tá com a mesma. Eu só tenho essa camiseta, na verdade. Tá, Feliz, continua aí dos encontros pra fechar. Os encontros do herói.
O que mais me marcou foi esse aqui, do Homem-Aranha com o Wolverine. A história se passa na Alemanha, que o Peter é enviado pelo Clarim para fazer uma matéria, e lá ele encontra o Logan, que ele tá lá para ajudar uma amiga dele, que é ex-espiã da KGB, que ela tá marcada de morte, e daí, como ela sabe que ela vai morrer de alguma forma, ela pede para que o Wolverine faça isso por ela. O Wolverine, ele sabe, ele entende essa questão de morrer com dignidade, apesar de ele se propor a ajudá-la, de se propor a salvar a vida dela, ele sabe também que não tem como ele ficar protegendo ela pro resto da vida. Cabe a ele a árdua tarefa de dar cabo da vida dela. O que é esquisito, né? Assim, o Wolverine, eu sei que ele entende, mas ele vai matar alguém, cara. Acho que é pelo nosso ponto de vista, né? Talvez a gente não esteja acostumado com esse tipo porque se ela caísse na mão da KGB... Então eles iam torturar ela. Sabe lá o que ia fazer com ela. Ia ser bem pior. Aí, tudo bem, vamos, continua. Ele promete dar um fim digno à vida dela. E o Homem-Aranha, ele descobre esse plano, ele encontra o Wolverine e descobre o plano, e ele é contra isso. Lógico, né? Aí no momento que o Wolverine já estava sozinho com ela, ele dá um golpe com as garras no peito dela, e só que nisso o Homem-Aranha chega. Só que ela já tinha levado o golpe, ela já estava agonizando, já estava sofrendo, já estava perdendo muito sangue. E o Wolverine ficou puto com o Homem-Aranha, porque ele tinha prometido para ela uma morte digna. Uhum. E não era isso que estava acontecendo, porque ela estava sofrendo bastante. Aí na luta chega um helicóptero e a luta é interrompida. E daí a Charlie, que é o nome da espiã, ela chega sorrateiramente no Homem-Aranha, aproveitando que ele estava na adrenalina da batalha. E daí o Homem-Aranha, achando que era o Wolverine, dá um soco nela e ela morre. Tipo, é muito estranho assim, é uma cena bem chocante. Porque você não está acostumado com a ideia do Homem-Aranha tirar uma vida. E é o que acontece. E ele dá um soco que até censuraram assim, né? Porque deve ter arrancado a cabeça do menino. Ele tava na pilha da batalha. E ele achava que era o Wolverine. Ele sabe que o Wolverine aguenta o soco dele. E aquilo ficou perseguindo a cabeça do herói por bastante tempo. Tanto que eles ficaram repetindo a cena várias vezes. É uma história que eu gostei bastante, assim, apesar de ter me chocado. No universo da Marvel, depois eu não ouvi mais falar dessa cena. Eu gostei bastante desse encontro, pra falar a verdade. A história ficou bem escrita também, eu gostei dos desenhos e tudo mais. Então, na linha Ultimate da Marvel, o Homem-Aranha não é mais o Peter Parker, ele mudou. Agora ele é o Miles Morales, que é um filho de um negro e uma mulher de descendência latina. Acho que foi em 2012, se eu não me engano, o Peter Parker ele morreu no universo Ultimate. Você tem alguma opinião de por que mataram o Peter? Optaram por matar o Peter para renovar, para chamar a atenção? Eu não sei, eu acho que foi por questão de vendas mesmo. Ainda tinha algumas situações que estavam pendentes de ser resolvida e já mataram ele. E a HQ, como ele morreu no Ultimate, ele morreu teen, né? Adolescente. Ele morreu ainda adolescente. Deve ter sido terrível. Não, a cena da morte dele foi bem triste, foi bem chocante. Ele morreu na frente da casa dele, na frente da tia May e da Gwen. Cruzes. Que o Sexteto Sinistro eles já tinham identificado quem que era e foram atrás do Peter lá. E ele já tinha levado um tiro antes, porque estava acontecendo outra saga ainda nos Supremos, que ele levou um tiro pelo Capitão América. Nossa. O Capitão América ia levar uma bala e o Peter ele se jogou na frente. E daí ele já estava fraco e o Sexteto chegou na frente, lá na casa dele, encurralou ele e ele não teve jeito, ele não resistiu e morreu. Aí a despedida dele foi bem emocionante. Eu li ainda ali em Ultimate nessa época, que o John ele já tinha descoberto a identidade dele e ele já tinha também mudado a opinião dele sobre o Homem-Aranha, porque antes ele só arregaçava no jornal. Só que daí depois de ter salvado várias vezes a vida do John, ele decidiu abandonar a raiva e a perseguição. E daí ele fez um editorial todo no Clarim e teve um capítulo inteiro do Homem-Aranha que foi só sobre esse editorial. Dele relatando a história e falando um pouco do Peter. Foi um momento bem emocionante. E como é que entra o novo Homem-Aranha nessa história? O tio dele, o tio do Miles, chama Aaron, se eu não me engano, ele é um vilão. Um vilão chamado Gatuno, nesse universo. E ele ia fazer um roubo na Oscorp e ele acabou carregando no uniforme dele, no traje dele, uma das aranhas que era do experimento. Sim. E daí quando o Miles foi no apartamento do tio dele, ele foi picado pela aranha. E aí, como é que ele chegou a assumir o manto do Spider? Ele conhecia o Peter? Ele já conhecia o Homem-Aranha, né, através dos TV, jornais. Né, dos jornais. E daí, quando ele começou a desenvolver os poderes, ele foi até no velório do Homem-Aranha, daí no caso, não no velório, já acho que na missa, foi na missa de 7º dia dele.
Aí lá ele encontrou a Gwen, daí ele chegou a falar pra ela. Só que quem foi a mentora mesmo foi a Mulher-Aranha. Que no universo Ultimate a Mulher-Aranha é um clone do Peter com o cromossomo Y alterado pra X. Melhorado, né? Evolução. Pois é, então. Aí ela que acompanha o Miles no começo da carreira dele. E o Nick Fury também, o Nick Fury na linha Ultimate ele já era meio tretado com o Peter porque achava que ele era novo demais pra aquilo. Só que teve uma história daí que o Miles ele provou o valor dele como herói e ele falou assim, não, eu vou apadrinhar esse guri também. Mas o Miles é mais novo. Ele é mais novo, acho que ele tem 14 anos. Nossa senhora. Pelo que você me disse, você não curtiu muito, assim, né? No começo tava legal, eu tinha gostado dessa ideia dele trabalhar junto com a Mulher-Aranha e o Nick Fury também. Só que daí depois a trama ficou muito reduzida ao núcleo familiar, assim. Perdeu um pouco, acho que, a questão do fantástico. As tramas que eu mais gostava era do Homem-Aranha contra o Rei do Crime. E o Rei do Crime já tinha morrido. Ah, tá. Então, não só o herói que você gostava mais, que a gente gostava mais, morreu, como também os principais vilões não... Também não se ouviu mais depois falar da perseguição do Norman, né? Porque eu acho que a perseguição dele era pessoal com o Peter Parker, ele já tinha morrido. Aí ficou numa coisa mais familiar e não me pegou muita atenção. Atualmente, no universo tradicional da Marvel, o Homem-Aranha tá passando pela saga do Homem-Aranha Superior. Ela começou em 2013 nos Estados Unidos e encerrou esse ano lá. Esse uniforme aí é parecido com o do Ben Reilly, né? Ele é bem parecido com o Ben Reilly do Homem-Aranha. O começo dessa saga foi o seguinte, o Dr. Octopus ele já estava com o corpo bem degenerado. Antes dele morrer, o Peter estava presente e daí ele, de alguma forma ele conseguiu transportar a consciência dele para o corpo do Peter Parker. Olha a viagem. E a consciência do Peter foi para o corpo já moribundo do Octopus. Daí o Octopus deu o golpe de misericórdia no próprio corpo. Nossa. E, pois é. E o Yugi até fez uma comparação com o Naruto, né? Virou uma consciência dentro. Ele começa a perseguir, né, o corpo dele em forma de consciência e fica lá tipo a Kyuubi, né? Kyuubi e o Naruto disputando, né? Pois é. Quem assume o corpo. Aí parece que o Octopus ele disse que ia ser um Homem-Aranha melhor do que o Peter foi e uma pessoa melhor do que o Peter foi. Por isso que o título é Homem-Aranha Superior. Mas isso aí já tem data e hora pra acabar, né? Já tem data pra acabar, porque já acabou lá nos Estados Unidos. Só que com o delay aqui no Brasil, a saga tá começando agora. Você vai acompanhar essa saga? Você comprou esse... Eu comprei esse aí pra acompanhar mesmo, porque eu quero ver qual que é, cara. Coragem. Eu quero ver qual que é. Assim, eu cheguei a acompanhar... alguns momentos. O traço é massa. Sim, pelo menos. Os desenhos estão legais. Eu cheguei a acompanhar também um pouco da saga do Brand New Day, né? Porque o pessoal tava falando que os roteiros estavam legais, só que daí eu meio que parei pra dar prioridade pra outros serviços. Vamos falar dos filmes agora. O Feliz trouxe 2 filmes que ele perdeu. Eu não tô conseguindo achar a minha trilogia do Sam Raimi. Na minha opinião, já começando aqui, é que o Tobey Maguire, que é o primeiro filme do Homem-Aranha que saiu, o primeiro ator que interpretou o Homem-Aranha nas telonas e tudo mais, ele convence mais como Peter Parker e o Garfield como Homem-Aranha, certo? O Feliz, quando saiu o Amazing pela primeira vez... Em 2012. Ele torceu o nariz hard pro filme, Foi. Não curtiu o filme de cara, lógico, você também tinha um carinho muito grande pelo... Porque eu tinha me apegado bastante à trilogia anterior. Eu achava que não era o momento de resetar, eu achava que, tipo, eles decidiram isso por causa da cagada que foi o terceiro filme, né? E eu falava assim, pô, dá pra consertar isso, não precisava rebutar tudo. Mas aí já é uma coisa conectada com a postura dos atores, assim, principalmente do Maguire. O Maguire não queria mais ser o Homem-Aranha, ele era uma geração de atores, não quer ficar preso a um personagem. Eu sou um ator completo. Então muitos atores antigos, assim, eles começam a gravar muita coisa. O Harry Potter, no início, ele tinha um preconceito, assim, quero me livrar dessa imagem de Harry Potter. O ator que fez o Elijah Wood, que fez o Frodo, queria se livrar da imagem do Frodo, gravou 5, 6 filmes
consecutivos, desesperado para desapegar do Frodo, entendeu? Um ator que destruiu esse tipo de ideia foi o Robert Downey Jr., né, que vestiu a bandeira do Homem de Ferro, falou, eu sou o Homem de Ferro, foda-se. Ele tem um Audi aí, O paradigma. ele tem um Audi dos mais fodões, tá escrito Stark na porra da placa, entendeu? Ele anda por aí, pela cidade. Então ele tem orgulho, levantou a bandeira e vestiu a camisa e foda-se. E depois disso, os outros atores falaram, quer saber, é verdade. Aí nenhum mais teve esse tipo de preconceito. E o Maguire não deu tempo pra ele voltar atrás do que na decisão que ele tomou. Mas acho que a Sony também estava decidida porque ele já estava com uns 30 e poucos anos e queriam já um... Mas ele tem cara de novo. Ele tem cara de novo. E isso que eu achei engraçado até, porque eu lembro que a Sony estava procurando um ator mais novo e eles pegaram o Andrew Garfield, que já tinha quase 30 também. Ele já tinha 20. Tem cara de novo também. Cara de novo. Aqueles seriados mesmo, teens, tipo Dawson's Creek e tudo mais, os caras todos têm 60 anos, velho. Ele faz papel de 15. Faz papel de 15. No Glee também, os caras lá tem, eu tenho 15 anos, eu sou virgem, o moleque tem 48, é bom. Sobre os primeiros filmes, que eu digo que o Maguire convenceu como Homem-Aranha, porque ele tem aquele jeito atrapalhado, ele tem aquele, convence com a timidez e com o fato de ser perdedor no início. Dá pra você se identificar rápido. Principalmente no primeiro filme. E o que ficou pra mim, não convenceu, foi o fato de quando ele se transforma em Homem-Aranha, ele não faz piada, ele não é engraçado, sabe? Tipo, a única cena que ele faz piada é no segundo filme, com tanto que o Dr. Octopus lá no banco lá, que o cara joga um saco de dinheiro e ele fala, fica com um troco. Foi a primeira vez, quando foi anunciado que ia ter o filme do Homem-Aranha, é a primeira vez que o Homem-Aranha apareceu na telona. A gente já tinha o Batman na porra lá, sabe? No 89, Superman, nossa, velho. Teve o Spider-Man, a série, né? Não, Yugi, não. Tô falando sério. Quando ia sair o primeiro filme do Homem-Aranha, foi igual louco assistir, entendeu? Igual louco. E a escolha do Duende Verde, sensacional, velho. O ator. Eles pegaram um ator incrivelmente foda. O William Dafoe lá, ele consegue ser até o Coringa se ele quiser. O cara tem cara de Coringa, velho. Ele tem cara de maníaco psicopata que casou certinho com o Norman. Ele foi um excepcional vilão pro filme e você sabe eles que trabalharam bem o vilão também. E você sabe que pra um herói ter destaque, a galera curtir, ele precisa ter um vilão, precisa ter um Nemesis, a altura. Sim. Por isso que tem muito herói que é todo fodão e não tem um vilão tão bom. E aí fica perdido, entendeu? Um dos grandes defeitos do Homem de Ferro é que ele não tem um vilão tão foda. Tem o Mandarim que eles fizeram o favor Nossa de senhora, nem vamos falar do Mandarim, nem vamos entrar nisso. O Mandarim era pra ser exatamente a contraparte perfeita do Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro ele é com a questão do misticismo. Assim, eu nem vou começar a falar o que tem de errado com o Mandarim, já pra gente não se perder. Puxando o gancho, um dos grandes defeitos da nova trilogia, que ainda não é trilogia, né, mas do reboot, tem um vilão deficiente até agora. Não teve um, sabe? Pois é. Voltando, o Maguire, como Homem-Aranha, ele não fazia piada, ele não tinha um comportamento. E outra coisa, no segundo filme ele começou a perder o poder por conta de estresse. Que porra é essa de perder poder por conta de estresse? Eu gosto do segundo filme, tá? É que eu gosto do 1 mais que o 2, eu não gosto do 3. E depois que o Peter se transforma em Homem-Aranha, ele imediatamente ganha confiança e não fica, sabe, bobão. Ele continuou bobo no segundo filme. E outra coisa, quando eu tava no cinema, eu falei pra vocês já sabem, eu tô contando só pra galera que tá assistindo o vídeo. No cinema, quando eu tava assistindo, e tinha aquelas cenas dele entregar pizza, chegava atrasado, mandando se fuder, Mary Jane catando outro cara, e não sei o que, ele conseguia chegar sem dinheiro. O povo no cinema, eu não vou pagar essa pizza. Aí ele saía todo assim, o povo no cinema, falei, porra, o que tem de engraçado em vez de se fuder? As pessoas gostam de rir da desgraça dos outros. Pelo jeito sim, porque eu fiquei enfurecido quando eu via as pessoas pisando nele no filme. Eu ficava puto, cara, falei, porra, mano, não pode, ele já não é mais só o Peter, ele é o Homem-Aranha, velho. O que ele podia fazer? Eu sei, mas se impor, tá ligado? Não pode deixar os outros pisar em você. Ele não tinha jeito, cara. Já era meio que a personalidade dele, mesmo ele ganhando confiança, ainda ele tava aprendendo a lidar. Mas o Peter do quadrinho não é assim, você sabe. É isso que eu tô falando, ele não é assim e não tem como defender. Não, entendeu? isso é. Não. Mas o que eu entendi é que, tipo, poxa, ele ainda tá aprendendo a lidar com toda a responsabilidade. Nossa, quanto tempo ele vai ficar aprendendo a lidar? Pois é. Quantos filmes você precisa? E o primeiro vilão? Primeiro filme. Não. Lagarto. Cara, a impressão que eu tive é que eles quiseram fazer esse primeiro filme justamente para ser diferente da trilogia anterior.
E O Peter é fracassado e esse é descolado. Cara, o Garfield como Peter é estranho. Não convence. convence. Se Não você parece, pegar cara. o filme andando, você não tem ideia que é o Peter Parker, né? Você pegar o filme andando só aparecendo o Andrew Garfield apaisando. Andando de skate, com cabelinho solado, solado. meio hipster, assim, não convence como Peter. Eles quiseram fazer a personalidade dele diferente, quiseram colocar o lançador de teias, né, que eu acho bacana até. Aí a impressão que eu tive é que ele ficou muito querendo só mudar, eles introduziram ele, aprofundaram mais na história dos pais do Peter. Aprofundaram mais? Não, inventaram. Né? Aliás, isso, tem um breve aparecimento dos pais do Peter, que tipo, também na saga do clone, daí depois já deram um jeito de falar, eles não são os pais do Peter também. Sim, mas assim, o meu posicionamento sobre os pais dele é que tira uma coisa essencial da história do Homem-Aranha, que poderia ser qualquer um. Né? Você se identifica com o herói porque é um garoto que foi picado por uma aranha aleatória e acabou ganhando superpoderes. Nessa nova saga, ele é o predestinado, ele é o escolhido para ser o Homem-Aranha. E isso eu acho que prejudica um pouco na identificação do como é que é? personagem. Vocês disseram que era... Não, porque tipo... o jeito de contar a história, como é que é? Sistema de teia? Como é que eles fizeram, pelo menos o primeiro filme, né? Ele foi... Uma reclamação minha também é que ele foi resolvido muito com coincidências. Então eles quiseram ligar tudo, tipo, os pais dele trabalharam na Oscorp, que era onde trabalhava também o Kurt Connors, que é o Lagarto, que lá também trabalha a Gwen, a menina que ele se apaixona. E aí o garoto que o Peter salva no começo do filme, o pai dele trabalha com os guindastes que alinha pra ele lá no final salvar a menina, enfim. E assim, quando anunciaram que o vilão ia ser o Lagarto, eu tinha na cabeça que ele ia ser tipo uma espécie de dinossauro humano, assim, igual ele era nas HQs. Só que o jeito que eles retrataram ele é parecido com o Goomba daquele filme do Super Mario. Horroroso, é horroroso aquele filme. Ninguém deve assistir esse filme nunca. Cara, eu não fiquei tão apegado com o visual. Inclusive achei a luta boa, ele destruindo a biblioteca enquanto Stan Lee tá ouvindo. Essa foi uma das melhores aparições do Stan Lee nos filmes da Marvel. Mas eu gostei da luta, do combate em si, do pau quebrando entre ele e o Dr. Connors. Mas gostei da motivação também, né, do doutor, queria o braço de novo, a história do Connor sempre gostei, sempre achei legal. Eu também sempre gostei do vilão Lagarto. Achei que convenceu bem mais, por exemplo, que a do Electro, no segundo filme. Isso aí é um ponto de Ainda continuando no primeiro filme, o Yuli também, você não gosta muito daquela forçada que rola no segundo filme do pai da Gwen, né? Ele fica aparecendo como fantasma o filme inteiro, preconizando a morte da filha, meio... Não precisava daquilo, cara. Não precisa. Tipo, até uma criancinha de 8 anos vai ficando aflita, vai pensando... A criancinha de 8 anos não sabe a história da Gwen, ela vai falando, cara, essa menina vai morrer. Porque o pai dela aparece a cada 5 minutos pra atormentar o Peter, cara. O Garfield como Spider-Man é muito da hora, porque ele tem não só a aparência, assim... mas ele faz piada o tempo inteiro. É igualzinho. Né? Indo pro segundo filme lá, por que você defende a bandeira anti-Electro, Yugi? Gosto muito, acho o trabalho de Jamie Foxx excelente. Só que eu achei que o roteiro prejudicou a atuação de Jamie Foxx. Assim, tipo, ele tá ali como Max no início do filme, aquele fracassado, loser, meio doido, porque ele fica falando com a foto do Homem-Aranha, e só esse lance dele ser meio doido é que justifica ele ter surtado naquele dia. Eu acho que não, acho que ele não é meio doido, ele era muito solitário, na verdade. Tanto que ficou doido. E é justamente isso que eu defendo, porque as pessoas, quando elas não têm um apoio, assim, um suporte social forte, leva elas a cometer esse tipo de coisa. Só vê o que acontece nos Estados Unidos lá, quando uma pessoa é desamparada... Quando ele tá lá comemorando o aniversário dele sozinho... Estoura todo mundo na escola. Aí, o cara ganha superpoderes, tudo bem, é o que eu já expliquei em off aqui pra vocês. Ele ganha os superpoderes dele, o Homem-Aranha chega, tudo bem, ele toma um balaço, ele toma um tiro enquanto o Homem-Aranha tenta ajudá-lo. E depois o Homem-Aranha ajuda a prendê-lo e não dá suporte nenhum, cara. Agora eu vou dar uma de direitos humanos aqui. Adianta prender e entregar o cara na mão sabe? Ele vai para uma empresa privada. Mas o que eu entendi é que o Homem-Aranha ele achou que a missão dele já estava cumprida ali. Digo, ele prendeu, conseguiu fazer com que a polícia prendesse o cara e imaginou, poxa, eles vão cuidar dele, sei lá. O cara era energia pura, o Homem-Aranha não vai ficar preocupado com o que o governo vai fazer com esse cara. Aí manda ele para uma empresa privada, ele surta, porque, na cabeça do Electro, com razão, o Peter Parker o traiu. Mesma coisa lá com um amigo dele doente, morrendo, precisando do sangue dele, ele não, porque pode acontecer algo pior do que morrer. Isso é uma coisa que eu achei estranha mesmo, porque
ele podia, pelo menos, se dedicar um pouco mais na questão da pesquisa para que ajudar a pesquisar, né? Mas ele não rolou muito empenho. Não rolou muito empenho mesmo. Ele não deu um amparo psicológico pro Harry na hora. O Harry sempre foi perturbado. Sim, e ele conheceu o Harry desde criança. Foi descobrir no pior momento quem o Homem-Aranha era, né? Que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Com a Gwen, primeiro encontro, já joga, roda a menininha, traz pra cá, eu sou o Homem-Aranha. É foda. Um furo na questão do roteiro nessa questão do Peter ajudando o Harry, mas eu acreditei bastante na motivação do Electro, não só pela questão dele ser desamparado, assim, dele não ter amigos, mas também porque ele era constantemente humilhado. O projeto da usina lá era dele, e ele foi roubado, pela empresa. Ele não teve a empresa não deu um centavo, nem agradecer o que ele fez. Aí o Harry, quando ele chegou lá na prisão, aliás, com outro furo, que tipo... O Harry? Né? invadiu com teaser. Mas enfim, ele conseguiu, e o que ele usou pra convencer o Electro é dizer, olha, se você quer mesmo reconhecimento, me ajuda a recuperar o que é seu. Ou seja, ele estava oferecendo reconhecimento e ele falou, eu preciso de você. A maioria das pessoas, se forem abençoadas com superpoderes, dá pra contar no dedo quando vão se tornar heróis, tá? A maioria vai se tornar vilão, vai tocar o terror, vai tocar o foda-se. Vai querer tirar vantagem, né? Pior que ele não foi aquele cara que, pô, agora eu vou assaltar um banco, mas é lógico, ele não é um vilão que ele fala assim, agora eu vou tirar vantagem, vou me vingar, não sei o que, não. Tanto que outro filme horrível, que é o tal do Jumper, o protagonista é um cara que depois que ele ganha os poderes dele, não ajuda ninguém. Ele só faz uma riqueza pessoal. E a gente tá lá, torcendo pelo cara, né? O cara é o protagonista. Porque se identifica. Pois é, mas o Max não é assim. Ele é muito azarado, né? Ele consegue ser mais azarado que o Peter do Maguire. Resumindo, eu acho que seria mais provável que o Electro se tornasse um aliado do Peter, devido a toda aquela devoção, do que propriamente um vilão. É nesse ponto que as coincidências do roteiro colocou ele contra o Peter Parker. Isso que eu achei assim meio forçado. Mas no final das contas eu gostei bastante do Amazing 2, assim. Ele e o primeiro filme do Maguire são os meus favoritos. Eu gostei das cenas de ação. Eu sei que teve essas que vocês disseram aí, que chama de teia, que conecta isso, que é a parte lá do... Feliz falou que é um relógio, um cronômetro. Porque deu pra ver que ele também queria fazer uma adaptação mais fiel ao tipo de linguagem dos quadrinhos. Eu percebi bastante quando eu estava assistindo de novo o Amazing 2, vários elementos eles são bem de história em quadrinhos mesmo. Por exemplo, aquela cena que a Gwen vai lá na usina, né? Só eu posso desarmar. Diz que só ela pode desarmar a usina. Uma alavanca. E é só uma alavanca. Porque se você for ver, tipo, quando eu saí depois eu fiquei pensando, porra, a Gwen não precisava estar lá, cara. Foi triste a morte dela, cara. Aliás, né? A gente já esperava, só que... Ainda assim dá um baque na hora da morte. Porque na cena que ela tá caindo, corta todo o som. E daí você vê em câmera lenta ele lançando a teia, e a teia meio que toma um formato de mão, assim, tentando pegar ela. Só que daí quando alcança, ela cai de costas, ela quica no chão. E faz aquele barulho. Naquele baque, cara, você fica assim... Mas no final das contas, assim, eu achei... o filme ele é longo pra caralho, mas eu não fiquei entediado durante o filme, eu gostei do filme. E é um dos meus favoritos. Eu achei melhor que o 1. E, assim, a cena do Rhino no final também achei sensacional, com o molequinho. Eu achei mesmo que seja... Aquela cena ficou bem legal. E outra coisa, o Rhino ali também ficou bem característico de quadrinhos também. Quem tem uma tatuagem de concertina na testa? Né? E as falas dele, eu sou o Rhino, é tipo bem questão de HQ mesmo. Eu gosto, assim, eu acho legal esse tipo de homenagem. Pra fazer uma fusão perfeita, porque o Garfield é descolado demais pra ser o Peter e o Maguire é quieto demais pra ser o Homem-Aranha. Basicamente isso. São o primeiro o Spider e o segundo o Amazing, pra mim são... O meu favorito é o segundo do Sam Raimi, o Homem-Aranha 2. Bom, pra finalizar aqui, agradecer o Yugi por participar. Valeu, Yugi. Feliz, fala aí do seu blog. Eu também tenho um blog na internet de quadrinhos, publicado de domingo a sexta. Quem tiver interesse em acompanhar é cafedofeliz.com.
Aê, esse papo sobre esses assuntos rendem muito tempo, jovens, e eu acho muito foda. Então vamos lá pros games, começando pelo Amazing Spider-Man 1. O tio chegou a fazer a meia hora dele pra vocês quando lançou, mas nunca fiz a análise até agora. The Amazing Spider-Man, tradução seria O Espetacular Homem-Aranha, se trata de um jogo exclusivamente single player, em terceira pessoa, de gênero ação e aventura, desenvolvido pela Binox e distribuído pela Activision, lançado em junho de 2012, disponível para Xbox 360, PlayStation 3, PS Vita e Wii U. Existem versões do jogo que não são mundo aberto para outras plataformas que mantiveram o mesmo enredo, mas o formato do jogo que é diferente. Versões essas para celulares, Nintendo DS, 3DS e Wii. E vamos lá, começando pelo enredo. Uma coisa interessante é que o jogo está diretamente conectado ao filme do Garfield. O que é bastante comum em muitos jogos do Homem-Aranha é que eles foram focados nos filmes em si. Os 3 primeiros filmes do Maguire tiveram seus respectivos jogos, seguindo a mesma linha, mas claro, com alterações para não ficar previsível e o acréscimo de mais vilões, né? O jogo Amazing, ele é uma sequência do filme, ele tem o seu próprio enredo, o que acontece meses depois. Então seria melhor, não obrigatório, mas melhor ter assistido ao filme antes de jogar. Tudo que vocês precisam saber, vocês já viram na intro que rolou inteira aí no gameplay ao fundo, durante o papo com o Feliz e o Yugi. A cutscene inicial tem visão em primeira pessoa, onde o Peter está entrando na Oscorp junto com a Gwen, porque ela está desconfiada que a indústria está secretamente continuando as experiências do Dr. Connors, o vilão principal do filme. Para quem não conhece, ele é professor da Universidade do Peter. Seu nome de vilão é o Lagarto. Sua pesquisa misturava DNA de humanos com outros animais na esperança de curar doenças e até mesmo mutilações. Ele usou a si mesmo como cobaia, misturando seu DNA com o de répteis que possuem a habilidade de regeneração para, quem sabe, reconstruir o seu braço direito. Esse que foi o motivo maior para iniciar esse tipo de pesquisa. A experiência parecia ter dado certo, mas o DNA do réptil não apenas assumiu por completo, como despertou um alter ego maquiavélico de Connors, o transformando em uma ameaça. No filme, o Homem-Aranha conseguiu prendê-lo, mas Gwen estava certa. A Oscorp ilegalmente tinha continuado os projetos, e enquanto Peter andava pelo laboratório, ele viu o Vermin, o Escorpião e o Rhino. Essa intro do game, quem foi mais observador, conseguiu reparar na semelhança que ela possui com a intro do Batman Arkham Asylum, onde o Batman está entregando o Coringa para o sanatório e enquanto ele anda pelo local, acaba topando com o Croc. Eles fizeram algo parecido com a aparição do Rhino. Durante a visita, para variar, algo dá errado e as criaturas escapam. Vermin morde Gwen. E todas essas criaturas transmitem vírus em suas mordidas que podem causar demência e mutação aos infectados. E para piorar ainda mais, Peter decide ir até a prisão soltar o Dr. Connors na esperança dele criar um antídoto para salvar a cidade. Mas no processo, vários criminosos também escapam. Então agora, enquanto Connors trabalha no antídoto, Peter tem que proteger a cidade do caos e é aí que o jogo começa. A história é bacana, ela não é dramática, envolvente ou algo parecido, é só ok. O foda é que ambos os games estão totalmente em inglês, sem nem sequer uma legenda em português. Assim, quem não entende perde até as piadas do Homem-Aranha durante o gameplay. É foda. E como o jogo funciona, lembrando que as semelhanças do Amazing 1 e 2 são gigantescas. Então, falando de um, eu já estou inserindo o outro. A primeira semelhança é no tempo de campanha. Ambos os jogos duram mais ou menos a mesma coisa, entre 7 e 9 horas, e para aqueles jovens que buscam o 100%, umas 15, 17 horas. Nós podemos andar, correr, pular, bater, contra-atacar, esquivar, rastejar em dutos de ar, grudar na parede, obviamente, jogar teia pela cidade, atirar teia nos inimigos, executar ataques em stealth, arremessar itens nos inimigos, recuar, esse movimento se chama Web Retreat. Sempre que você se sentir em perigo, você pressiona esse botão equivalente e o Homem-Aranha vai lançar uma teia para trás em uma parede o mais rápido possível para sair dali. Vamos supor que você esteja cercado de inimigos. Daí você faz isso, para eles não devorarem o seu brioco, ok?
existe também o modo Rush. Quando você pressiona o botão e olha pelo cenário, nós vemos umas imagens douradas transparentes do Peter em vários locais. Isso significa que você pode arremessar a teia ali, que ele vai se deslocar muito mais rápido. Isso serve para você andar pelo cenário em stealth. Lembra aquelas estátuas de gárgula do Batman Arkham, onde ele usa o bate-gancho para ir se movimentando pelo cenário? É isso, só que com dutos de ar. Existem missões principais e secundárias. As secundárias são crimes que vêm acontecendo na cidade. Resgatar alguém, impedir um assalto e etc. Tem também as quests de fotografia. Essas lembram as charadas do charada do game do Batman, porque não é dito o que nós temos que fotografar. Tem que descobrir o que é. Além dos secrets espalhados pela cidade, tipo HQs clássicas e arquivos de áudio. No jogo se ganha XP, assim ganhando level e por consequência um ponto para se distribuir em uma árvore de upgrades. Essa árvore amplia a força, velocidade e libera novos movimentos. Esse tipo de coisa todos vocês já conhecem, né? O game trabalha com recovery e o Peter possui um celular, onde nós temos o mapa da cidade e marcamos os objetivos no GPS, além de podermos ver mensagens e e-mails da Tia May, da Gwen, do Dr. Connors e etc. O gráfico do Amazing 1 já era ultrapassado para a época. A cidade, em certos momentos, é completamente deserta de pessoas andando, e você vê alguns carros e vários repetidos, cara, assim como os NPCs também. 3, 4, todos iguais, um do lado do outro. Não há detalhamento nos prédios, nos bairros, tudo é muito cinzento, inexpressivo. Amazing 2 evoluiu muito pouco em relação ao 1, o que torna as coisas ainda piores por ele se tratar de um jogo de 2014, porque ele recebeu versões para a nova geração. Mas é visível que ele não se trata de um jogo feito para ela. Parece uma remasterização, sei lá. A ambientação de ambos os jogos, 80% das missões são feitas em locais fechados, como fábricas, indústrias, laboratórios, esgotos. Nesses locais tem um pouquinho mais de detalhamento, mas ainda assim não há capricho. Vocês devem ter observado já no gameplay ao fundo. A trilha sonora é bacana, são músicas originais, instrumentais, já utilizadas em outros jogos do Aranha, mas também nada de impressionante assim. Por exemplo, a trilha do Spider-Man 1, filme do Maguire, e do Amazing 2, filme do Garfield, são muito fodas, mas não rola nada parecido ou próximo a isso. Os controles são bem fáceis de se decorar, respondem bem. O único problema que permanece nos jogos do Homem-Aranha há mais de 10 anos é o lance de você subir e descer da parede. Tipo assim, você tá num corredor meio estreito, você mal aproxima da parede, lá ele gruda e começa a subir. Daí, pra piorar, a câmera gira e você manda ele descer, a câmera gira de novo. Se ele só subisse na parede era uma coisa, mas o lance de girar a câmera complica, porque às vezes ela fica maluca, girando, o que confunde tudo. Sem contar que às vezes buga e o Spider atravessa a parede. Esse tipo de bug rola com frequência e rolou também aí no gameplay de fundo, quem foi mais observador viu. A dificuldade de ambos é completamente nula. Não existe desafio nenhum. Quem já está acostumado e já zerou alguns games do Homem-Aranha já começa no hard sem medo de ser feliz. O que aumenta a facilidade dos jogos é o nível de burrice artificial dos inimigos, que é completamente absurda. Como se já não bastasse eles serem ligados apenas no modo kill, sem estratégia de combate nenhuma, nem adaptação de combate, o Homem-Aranha possui movimentos em stealth, como eu falei. Você chega em um local, com vários dutos de ar e um grupo de inimigos andando por ali. Outra referência ao jogo do Batman, você tem que ir abatendo um a um. Existem várias semelhanças aos jogos do Batman, porque o diretor da Binox disse que havia jogado e adorado Batman Arkham e quis fazer algo parecido, mas aplicado ao universo e habilidades do Homem-Aranha. Os inimigos são completamente cegos e surdos. Você nocauteia um inimigo do lado do outro com um extremo barulho e ele não ouve. O inimigo te vê nocauteando o outro a 5 fucking metros de distância em um lugar completamente iluminado e não vê. Eles ignoram corpos no chão pregados com teia, mano. E se caso eles te vejam e causem um alarde, eles mal procuram o Homem-Aranha por 10, 12 segundos e já era, já desiste. E volta à vida normal dele sem nenhuma alteração de comportamento, patrulhando nos mesmos locais. Pra você morrer, você tem que se esforçar, é sério. A dublagem é boa, a sincronia da dublagem não é. A expressão facial dos personagens é muito pobre e, acreditem ou não, do Amazing 2 é pior.
Rola alguns bugs de som, do volume ficar muito baixo ou mutar mesmo em alguns segundos. Os loadings são demorados, duram de 15 a 20 segundos e o Amazing Spider-Man 2 dura mais ou menos isso também, porém a versão de PC dele é muito mal otimizada, com loadings de até 30 segundos, um completo absurdo. A movimentação do Homem-Aranha é muito boa, é fluida, cheio de movimentos e sequências poderosas. Surfar na cidade com as teias é foda demais, é a melhor coisa do jogo, dos jogos, né, do Homem-Aranha, é surfar na cidade. Só que a movimentação dos inimigos é pra lá de travada, limitada e robótica. Sobre o lance de lançar teia na cidade, eles tentaram deixar um pouquinho mais realista, onde às vezes o Peter não joga a teia por supostamente não ter prédio ali pra grudar. Daí ele te faz um comentário dizendo que não tem nada, mas eventualmente ele joga no espaço e a teia gruda mesmo assim. Não é sempre, né? A física é a do próprio Aranha. Todo jogo, o Spider é muito leve, parece uma pluma, é ou não é? Ele pula muito alto, ele corre muito rápido, não se pode questionar, afinal, ele é um super-herói, então foda-se a física, né? Ainda existe o apartamento do Peter, onde nós podemos trocar de uniforme, são vários modelos que podem ser destravados ou comprados via DLC, tanto o Amazing 1 quanto o Amazing 2. The Amazing Spider-Man teve média de 6.8 nas reviews mundiais e vendeu cerca de 1.300.000 unidades, fora as versões dos portáteis. Ótimos números, só demonstrando o peso que o herói tem. O jogo, mesmo não sendo grande coisa, o Homem-Aranha é um herói tão legal que alguns pequenos momentos jogando com ele fazem uma grande diferença, cara. A gente gosta do personagem, entendeu? E por ele estar ali, abraça todo o resto. Se fosse qualquer um outro, sei lá, um personagem inventado para esse jogo que tem poder de jogar teia, utilizando a mesma tecnologia, mecânica, jogabilidade, o jogo talvez não vendesse nem metade desse valor e as críticas fossem muito mais pesadas. É que dói você falar mal de algo do Homem-Aranha. Ele é carismático demais, a gente gosta dele, sacaram? Enfim, então bora pro próximo. Isso nos traz a abril deste ano, 2014, para Amazing Spider-Man 2. O jogo possui versões para PlayStation 3, 4, Xbox 360, One, Wii U e PC, e versões alteradas para celulares e 3DS. E vamos lá, começando pelo enredo. Dessa vez, o jogo traz um próprio enredo. Ele não está conectado ao filme, muito menos ao primeiro jogo. Ele começa com a morte do Tio Ben. Acho que ninguém aguenta mais ver isso, o Tio Ben tomando tiro, coitado, velho. Depois de uma cutscene dizendo como ele foi se transformar, 2 anos se passam e Peter ainda está na batalha, buscando o assassino. Durante a primeira missão contra alguns bandidos, um deles revela um suposto paradeiro do assassino. Quando o Homem-Aranha o procurava, rola uma perseguição de carro e tal, ele acaba encontrando o cadáver do cara completamente estraçalhado. Existe um assassino à solta, apelidado de Carnificina, e Peter precisa encontrá-lo. Toda a trama é vazia, monótona, vários vilões aparecem, como o Rei do Crime e o Kraven, mas nenhum deles consegue se destacar. Pior do que o enredo é o final dele. Uma batalha medíocre contra o Carnificina, seguindo para uma cutscene de tipo 1 minuto, velho. O sistema de gameplay é idêntico, cara, ao anterior. De novidade nós temos, agora Peter é capaz de contra-atacar 2 inimigos ao mesmo tempo. O sentido de aranha agora funciona como raio-x também, permitindo ver através das paredes, outra ferramenta dos jogos do Batman, que dessa vez não faz sentido nenhum, Homem-Aranha não enxerga através da parede. Em certos momentos rola um diálogo interativo, onde podemos escolher as perguntas que iremos fazer, mas é pura frescura, não altera em nada a história. Toda vez que aparece essa tela de diálogos, você pode ignorar perfeitamente para não perder tempo. O lance das fotografias mudou, agora nós podemos utilizar a câmera para procurar pistas em certas missões e também para encontrar easter eggs. Existe uma loja de quadrinhos do fodão do Stan Lee, onde nós podemos ir lá, bater um papo com ele de vez em quando, e todos os quadrinhos coletados secretos vão pra lá, além de ter uma máquina de fliperama que nós podemos jogar. Nela existem desafios de batalha, onde temos que sobreviver a hordas de inimigos. Também foi inserido um sistema de reputação, as missões secundárias também permaneceram, só que agora existe muito mais tipos, diferentes. Quando nós vamos fazendo, o Homem-Aranha vai sendo citado na televisão, nos jornais, e a nossa reputação vai melhorando.
E as pessoas da cidade, quando vê a gente, vão falando: vai lá, Homem-Aranha, você é foda, nós te amamos. Mas se você fizer só algumas, a reputação vai descendo e as pessoas podem te xingar. O problema de você deixar a criminalidade crescer muito é que a força-tarefa, um grupo de elite de policiais e robôs, vão para as ruas para supostamente proteger, e você vai ser considerado uma ameaça também. Então vai ter essa encheção de saco a mais se você não fizer algumas secundárias periodicamente. Sacaram? Enquanto eu falava do 1, eu falei do gráfico, da ambientação, da trilha sonora, dos controles, da jogabilidade, da dificuldade, da inteligência artificial, da dublagem, do movimento e da física. Em outras palavras, já falei quase tudo do 2 também, né? O que vale ressaltar é a péssima otimização do PC. A queda de quadros é medonha, engasgadas em praticamente todas as cutscenes, loadings de até 30 segundos, o número de bugs em qualquer plataforma é abominável, tem até um que eu vou mostrar aí no gameplay de fundo pra vocês. Rola atraso no áudio, pelo menos o Homem-Aranha faz muito mais piadas, ele é bem mais engraçado, e também rola vários uniformes extras disponíveis para se destravar, para comprar. The Amazing Spider-Man 2 tem um enredo fraco, parece mais uma expansão do 1, existem cutscenes incríveis de ação intensa, a roupa do Homem-Aranha vai rasgando e tal, assim, demonstra acaba envolvendo o jogador nesses momentos. O jogo recebeu uma versão para nova geração, muito forçada por sinal. É visível que essas versões não foram feitas como alvo principal o PlayStation 4 e o Xbox One. Novamente o jogo pôs todo o marketing apenas em cima da popularidade do herói para as vendas. Homem-Aranha precisa de um jogo foda ao seu nível, cara. Não de um jogo mediano que encoste nele para ganhar dinheiro. Ele merece muito mais do que isso. Ele possui um número de vilões altos e muito bons que podiam ser explorados individualmente com inteligência. Só nos resta torcer para que isso aconteça. Bom, jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu trabalho, mas valeu o esforço. Não se esqueçam de avaliar, por favor, avaliem. Se possível, comentem. Se quiserem acrescentar alguma informação, sintam-se à vontade, estamos aqui para conversar. Lógico, né, com educação, vamos respeitar uns aos outros. Se gostou, não tá no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado por tudo. Tudo de melhor sempre. Beleza, então, valeu, falou e até mais.